Será que Israel continua sendo um povo especial e separado por Deus, mesmo após a morte e a ressurreição de Cristo? Bem, a resposta a essa pergunta você terá no vídeo de hoje, onde nós iremos tratar de ética cristã para a nação de Israel. Olhando para o Antigo Testamento, não há o que questionar quanto à distinção e vocação da nação de Israel como um povo especial, visando o cumprimento dos elevados planos do Senhor Deus. Gênesis capítulo 12, verso 2, o Senhor fala assim ao patriarca daquela nação, Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Passado mais de 500 anos e o povo de Israel, já em número de milhões e prestes a adentrar a terra prometida, essa nação, esse povo, ouve as seguintes palavras de Moisés, o seu grande libertador. Deuteronômio capítulo 7, verso 6. O Senhor seu Deus os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Não há dúvidas com base nos diversos textos bíblicos, nestes e em tantos outros, e bem como na teologia do Antigo Testamento, de que o povo de Israel era sim uma nação especial e separada por Deus. Mas e quanto a hoje? Israel continua sendo esse povo especial? Israel continua sendo esse povo separado? Bem, eu sei que boa parte, ou seja, mas na verdade a grande maioria dos evangélicos brasileiros ainda vê em Israel como este povo especial aos olhos de Deus. Porém, ao analisar os ensinos do Novo Testamento, bem como o significado do novo pacto realizado na cruz, nós vamos perceber facilmente que esse ponto de vista de Israel como ainda hoje uma nação especial, separada por Deus, esse ponto de vista não se sustenta. Bem, o que vou defender agora, usando apenas 4 versículos dos muitos outros existentes no Novo Testamento, é demonstrar que Israel é como qualquer outro povo, sem nenhum privilégio diante de Deus e carente da sua graça como as demais nações. O Evangelho de João, capítulo 1, versos de 10 a 12. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. João está tratando, claro, do Cristo. E o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O apóstolo João é claro em afirmar que o meio pelo qual alguém recebe a bênção da filiação divina não é através da sua nacionalidade, mas por meio da fé, uma vez posta, colocada na pessoa de Cristo. Dessa forma, se alguém deseja se reconciliar com Deus, bem como obter o seu perdão, salvação, reconciliação, essa pessoa precisa viver a experiência da conversão na pessoa de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, do verso 13 a 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, ao qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Gente, a cruz de Cristo nivelou as nações.
É por isso aqui que Paulo está falando que a barreira foi derrubada entre judeus e gentios. Então a cruz de Cristo nivelou todas as nações e todos os homens diante de Deus. Não há favoritismo de uma nação sobre a outra. Não há favoritismo nem nenhuma exclusividade ou preferência. Por meio do sangue de Cristo, pessoas de todas as tribos, línguas e nações são salvas e reunidas em um só povo, o corpo de Cristo, a igreja. Não existem dois povos de Deus, igreja e Israel, Israel e igreja. Não, o que existe é um povo formado de todos aqueles que foram redimidos por meio do sacrifício da cruz. Gálatas capítulo 3, versos de 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O cumprimento das promessas de Deus em Cristo une judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Todos aqueles que creem em Cristo pertencem à mesma família e são igualmente aceitos por Deus. No reino de Deus não existe um povo superior ou especial. Todos são iguais perante Ele. Por fim, eu cito Romanos capítulo 10, versos 12 e 13. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diante dos textos bíblicos apresentados e de outros que eu poderia citar, fica evidente que Israel não tem nenhuma vantagem diante de Deus em relação às outras nações. Mas, infelizmente, por conta da má compreensão quanto ao real estado de Israel diante de Deus, muitos líderes de igrejas mergulham cada vez mais fundo em práticas místicas, enxertando na fé cristã objetos, símbolos e práticas próprias da cultura judaica. Práticas sem nenhum valor diante da genuína mensagem do Evangelho. Além disso, tais práticas geram sérios prejuízos à vida cristã, já que tais objetos e símbolos são tratados como verdadeiros amuletos espirituais. Paulo, em suas cartas, ele faz duras críticas a tais relações e práticas. Se você ler principalmente a carta aos Gálatas e aos Colossenses, você vai perceber o quanto Paulo nos exorta a se afastar de tais práticas e ações. Pastor, quanto à situação de Israel no final dos tempos, eu já ouvi falar que Israel vai se converter na grande tribulação ou coisa parecida, tal. Bem, quanto à situação de Israel no fim dos tempos, o teólogo Luiz Berkhoff, ele entende que o Novo Testamento não ensina nem sequer implicitamente uma suposta conversão ou restauração nacional dos judeus no fim dos dias, como muitos defendem. Ele entende que não existe parâmetro doutrinário para defender tal realidade. O que Berkhoff crê, com base nos ensinos do apóstolo Paulo, é que Deus tem os seus eleitos no seio de Israel e que ainda há nele um remanescente que será resgatado conforme a eleição pela graça de Deus. Meus amigos e meus irmãos, vejam bem, assim como vocês, eu tenho profundo carinho e admiração pela comunidade judaica. Aqui não tem nada de antissemitismo, antipatia judaica, não. Isso está longe de fazer parte da minha convicção, dos meus pontos de vista. Nada disso. Nem nada de preconceito racial, nada disso.
Sou um admirador dos judeus, da cultura judaica, pela herança de fé que eles nos transmitiram, pela presença da Bíblia hebraica, a Torá, agregada ao Novo Testamento. Isso faz com que a gente desenvolva essa admiração, esse sentimento positivo, esse carinho em relação ao povo de Israel. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quanto ao assunto que nós estamos tratando, em relação se há alguma relação ainda hoje especial entre Deus e a cultura e os judeus, pela Bíblia Sagrada nós defendemos que não. Israel não tem nenhuma vantagem diante de Deus sobre as demais nações. Repito as palavras do apóstolo Paulo: não há judeu nem grego, pois todos são um em Cristo Jesus.